O sangue representa quase 7% do nosso peso. Células que compõem esse líquido protegem nosso organismo. Em religiões como Testemunhas de Jeová, as transfusões são proibidas. O sangue é o nosso assunto de hoje da coluna Saúde. O corpo humano de um adulto contém cerca de 5 litros de sangue, o que representa de 7 a 8% do peso de cada pessoa. Ele é bombeado pelo coração e leva oxigênio e nutrientes a todas as células. Nesse trajeto feito no nosso corpo, o sangue percorre uma distância incrível em uma velocidade alucinante. 2 vezes o tamanho da Terra em apenas 1 minuto, e isso sem contar durante um exercício físico. Esse líquido precioso é composto basicamente de plasma, células brancas e vermelhas. São os glóbulos vermelhos que dão a cor ao sangue e transportam o oxigênio dos pulmões até as outras células. Os glóbulos brancos são os verdadeiros guerreiros. São eles que protegem o nosso corpo contra vírus e bactérias. A presença de qualquer corpo estranho é a ação garantida para esse tipo de célula. Mas o sangue também pode transmitir doenças. Nos salões de beleza, por exemplo, as profissionais tentam se proteger de algum tipo de contágio. Devido a cuidar da saúde da cliente, da minha própria saúde, também que a manicure corre risco com contato com o sangue da cliente. Até as clientes estão criando o hábito de levar o próprio material. A gente não pode deixar os cuidados da gente só com a profissional. Tem que também fazer a parte da gente para a nossa higiene, para a nossa segurança e também ajudar a profissional para não deixar só na responsabilidade dela. O sangue também tem simbolismo diferente entre as religiões. As testemunhas de Jeová não aceitam receber transfusões, nem durante as cirurgias ou em casos de emergência. A razão se baseia num decreto apostólico que se pode ver na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos 15, 28 e 29. Ali diz que é para abster de sangue. E isso é seguido à risca pelas testemunhas de Jeová. Eles fazem campanha de conscientização entre os médicos, procuram alternativas e possuem até carteirinha de identificação. O que não quer dizer que vamos ficar simplesmente de braços cruzados esperando que a morte chegue. Não, de forma alguma. Nós sabemos que existem hoje várias alternativas à transfusão de sangue. Muitos médicos, vamos dizer, aqui no Brasil mesmo, nós temos cerca de 10 mil médicos que estão cooperando com aquilo que nós chamamos de COLI, ou Comissão de Ligação com Hospitais das Testemunhas de Jeová. Nossa conversa agora é com a médica hematologista e hemoterapeuta Rosivânia Silva Mota. Doutora, o que o sangue pode dizer? Tudo, na verdade. Se você pensar que o sangue, ele passa em todas as partes do nosso corpo, então tudo que repercutir em qualquer outro sistema, qualquer doença que começa em qualquer outro sistema, mesmo que não seja diretamente no sangue, vai ter algum indício, algum sinal no sangue. Quais são as doenças mais frequentes em relação ao sangue? A mais frequente do dia a dia de todo hematologista são as anemias em geral, que vão desde as anemias carenciais, as anemias herdadas geneticamente, chamadas de anemias hereditárias, e as aplasias ou hipoplasias medulares. Nós temos casos de profissionais que lidam com o sangue. A exemplo de manicure, por exemplo, o contato com o sangue pode ser perigoso? Com certeza, existe uma série de doenças que são de contágio. Uma das formas de contato é através do contato sanguíneo. A exemplo, no caso, como foi mencionado, das manicures, as hepatites B e C e a AIDS, que há mais de 24 anos tem repercussão aqui no Brasil. O problema numa transfusão é você imaginar a longo prazo as doenças que ainda não foram descobertas e que vão ser descobertas no futuro. Essas ainda não são testadas. A gente conhece alguns casos de pessoas que retiram sangue, que aplicam nelas mesmas. Isso é correto? Qual o risco? Eu vou devolver com uma pergunta mais simples. Qual seria a lógica de eu testar meu próprio sangue, injetar em mim mesma, imaginando que isso vai aumentar as minhas defesas? Eu não fiz nada diferente. Ele circula dentro de mim, então não tem defesa maior do que ele está dentro de mim. Nós mostramos na reportagem o caso das testemunhas de Jeová. Eles, em cirurgia, por exemplo, até em acidentes, eles não aceitam receber sangue. Isso é possível, passar por cirurgia sem tomar sangue ou receber sangue? Sim, existe como você planejar não aplicar sangue no paciente. Como seria isso?
você pode tentar estimular a medula desse paciente a produzir mais sangue, já pensando numa provável perda. Mesmo que ele perda uma certa quantidade de sangue, ele não ficaria anêmico o suficiente para ser passado sangue e não teria nenhum prejuízo. Então existe, desde que você planeje, e até mesmo em pequenas perdas urgentes, dá para você pensar em fazer determinados procedimentos que não precisaria de sangue. Até mesmo junto aos testemunhos de Jeová, a gente tem feito uma campanha intensa para que todos eles estejam sempre muito bem de sangue. A senhora falou nas anemias. Elas são comuns por quê? Cerca de 80% do consultório médico de um hematologista é de anemias. Elas são bastante comuns. As anemias mais comuns são as carenciais. A gente vive numa região onde as pessoas não se alimentam adequadamente, não há um balanceamento, uma escolha adequada e em quantidade adequada. Então é comum ver anemias por carência de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12, principalmente mais por carência vitamínica, por carência alimentar. Existe alguma forma de cuidar do sangue? Isso seria importante? Existe sim, se você pensar que existem aqueles alimentos que são primordiais para que minha fábricazinha esteja funcionando, então você imagina que nossa fábrica funciona às custas de ferro, de ácido fólico e vitamina B12. Então basicamente seria o quê? Folhas e grãos verdes escuros e carne vermelha. Então só pensando nisso no dia a dia, acrescentando com mais frequência no dia a dia, isso já favoreceria que você tivesse um sangue sempre em boas condições. Muito obrigado então, sua entrevista. Obrigada a você pela oportunidade.